Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus a todos, amém? Amém. Vamos Glória a Deus. dar início à nossa reunião desta noite, início de semana, mais um domingo que nós viemos à casa do Pai, protegidos, cuidados, não tem nem o que dizer a respeito disso, o Senhor tem sido bom e fiel para conosco, uma noite de adoração ao nosso Senhor, noite que nós vamos consagrar a nossa semana a Deus, e a gente veio hoje para agradecer pelo que passou, pela semana que passou, e honrar a Deus, entregar ao Senhor, confiar ao Senhor a semana que está se iniciando hoje, né? E que hoje nós possamos entregar ao nosso Pai o nosso melhor louvor, que nós possamos entregar a Ele a nossa melhor oferta e que tudo que a gente faça nesta casa seja para a honra e para a glória do nome dEle. Amém? Vamos fazer a nossa primeira oração desta noite. Vamos exaltar ao Senhor, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Pai, em Tua presença nesta noite nós nos colocamos em oração, agradecendo ao Senhor, Pai, por essa noite maravilhosa que o Senhor tem nos preparado, por nós estarmos aqui nesta casa reunidos em Teu nome. Obrigado, Jesus querido, pela Tua presença que já está entre nós aqui neste lugar. Obrigado, Jesus querido, por nos dar saúde, Senhor, o fôlego de vida para podermos engrandecer o nome do Senhor. Que os nossos louvores cheguem ao Senhor como cheiro suave nas Tuas narinas. Que nós possamos Te entregar essa oferta e que cheire agradável ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, ministra, Senhor, em nossos corações esta noite. Traga-nos Tua palavra como alimento espiritual, Senhor, fortalecendo cada um de nós, renovando-nos nesta noite, Pai, para que nós possamos mais uma semana, Senhor, estar na presença do Senhor. Que o Senhor esteja conosco através do Espírito Santo, manifestando a Tua glória, o Teu poder e a Tua unção aqui neste lugar. Que a nuvem de glória do Senhor esteja sobre todos aqui, Senhor. E que nós possamos Te honrar, Te engrandecer e Te exaltar por quem Tu és. Tu és santo, digno de toda a honra e de toda a glória. Em nome de Jesus oramos e graças damos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos adorar a Jesus nesta noite. Aleluia. Engrandecendo aquele que é digno. Em 1 João, capítulo 3, o versículo 1, ele diz: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. É o amor do Senhor demonstrado a nós, concedido a nós, nos tornou seus filhos. Amém? Vamos engrandecer ao Senhor. Aleluia. Digno é, Senhor. Oh, Pai, seja adorado nessa noite, Jesus. Engrandecido, Senhor. Aleluia. Tu és. Digno é, Deus. Estou só. Posso ouvir a Tua voz. Meu coração é Teu. Quero em Teus braços descansar. Sou Teu filho. E é bom estar contigo como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Ao seu redor, ao seu redor. Vou olhar em Teus olhos, vou jogar-me em Teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de Te encontrar. Vou olhar em Teus olhos, vou jogar-me em Teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de Te encontrar. Aleluia. Nós possamos, Jesus querido, Te encontrar esta noite, Jesus. Estou só. Estou só. Posso ouvir a Tua voz. Meu coração é Teu. Quero em Teus braços descansar. Sou Teu filho. E é bom estar contigo
como um filho que sente a presença do Pai ao seu redor. Ao seu redor, ao seu redor. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Vou olhar em teus olhos, vou jogar-me em teus braços. Como criança me gira no ar. Esse é o instante que eu espero. Esse é o momento que eu mais quero. A hora de te encontrar. Aleluia. A hora de te encontrar. Aleluia. Esse é o nosso desejo, Senhor, de encontrar aqui neste lugar, Senhor. Aleluia. Manifesta-te aqui, Espírito de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Faça, Senhor, a tua obra nesta noite entre nós, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Essa canção que nós vamos cantar agora, ela traz como uma referência Romanos 5:8, que diz que Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tamanho é o amor do nosso Deus por nós. O Senhor, Ele não esperou que nós nos convertêssemos para Ele entregar Jesus. Quando nós ainda éramos pecadores, né? O Senhor, o nosso Deus, Ele entregou Jesus em nosso lugar. Então, que nessa noite nós possamos dar a Ele tudo que Ele merece, né? Como o Beto disse esses dias, se a gente fizesse tudo para Deus, ainda era pouco, né? Se a gente viesse todos os dias na igreja, se a gente cantasse todos os louvores que existem, né? Se a gente ficasse o dia inteiro de joelho, orando, agradecendo, não seria o suficiente, né? Comparado a tudo aquilo que Deus fez por nós. Mas o Senhor nos amou. O Senhor nos amou, o amor do Senhor nos encontrou e hoje nós estamos aqui para retribuir a Ele o feito do Senhor por nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus. Receba o nosso louvor, Jesus. Receba o nosso louvor, Senhor. Pequeno sou, tão frágil, indefeso e carente de um cuidar. Um pecador, tentado a viver por mim mesmo e tropeçar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu necessito, Deus. Tua presença faz o meu temor mais força em ti, pois grandioso és, Deus. Bem maior que o que possa me abalar, tu és a torre forte, Rei. Perto assim eternamente quero estar, que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças e diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Tu és grande e poderoso, Senhor. Aleluia. Toda minha alma, Senhor, engrandece o teu nome. Aleluia. A tua igreja te adora, Jesus. Toma-me com tudo que sou, traz-me pra mais perto, Pai. Pois vale mais um dia junto a ti do que 1000 em qualquer lugar. Perto de ti eu reconheço o quanto eu
necessito, Deus, tua presença faz do meu temor mais força em ti, pois grandioso és Deus, bem maior que o que possa me abalar, tu és a torre forte, rei meu, perto assim eternamente quero estar, que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus, bem mais de ti, menos de mim, 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 bem mais de ti, pois grandioso és Deus, e o que possa me abalar, tu és a torre forte, rei meu, perto assim eternamente quero estar, que seja bem mais de ti e menos de mim, que cresças eu diminua sempre mais de ti e menos de mim, grandioso Deus. Aleluia. Oh, Senhor. Seja honrado, Senhor, nessa noite. Cresça neste lugar, cresça em nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado és para sempre, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar na presença de Deus esta noite? Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 64, versículo 4, nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. O Senhor, Ele está trabalhando em nosso favor. O Senhor tem cuidado de nós desde a antiguidade. O Senhor não desamparou o povo de Israel em meio ao deserto, saindo ali do Egito, da escravidão. O Senhor cuidou de tudo que eles precisavam. E o Senhor até hoje tem cuidado dos seus. O Senhor tem sido bom, fiel, justo para com todos nós. O Senhor não deixa faltar nada em nossas vidas, porque Ele tem trabalhado em favor daqueles que esperam nele e que o amam. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. És um Deus fiel, Senhor. Aleluia. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia, Senhor. A tua fidelidade é de geração em geração. Tu és o mesmo Deus. E jamais haverá outro como tu, Senhor. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu, e nunca ouviremos. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha,
Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O Senhor tem trabalhado em nosso favor todos os dias do nosso viver. Ele nunca nos desampara, nunca nos deixa sozinhos. No momento da nossa tentação, da nossa provação, o Senhor tem nos dado um escape. Deus tem sido fiel. Deus tem sido constante. Deus tem estendido a sua mão para nós e sobre nós. O Senhor tem sido um Deus bom, um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que traz aos seus filhos, àqueles que o amam, tudo que precisam. Nada nos falta, porque temos o Senhor como nosso refúgio, nossa fortaleza, como nosso sustento. Ele tem sido nosso bom pastor. Ele tem sido o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não dormita, que está sempre atento e sempre presente. O nosso Deus, ele é soberano, ele é poderoso e ainda assim ele tem prazer em estar conosco. Seres humanos, pecadores e falhos, mas acima de tudo somos seus filhos. Ele nos comprou por um alto preço. Por isso, nessa noite, nós podemos dizer que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é dono de tudo que há em nós e que Ele sempre vai trabalhar em nosso favor, porque Ele é um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia. Glória a teu nome, Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Graças a Deus. Exaltado ao Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos, neste momento, para a palavra de Deus. Nosso coração já está pronto, aquecido. A terra já está preparada para receber a semente da palavra de Deus esta noite. Então, receba a palavra do Senhor e coloque ela em prática no seu dia a dia, para que o Senhor venha trazer frutos em cima disso tudo. Amém? Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Graça e paz a todos, amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma noite, estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E tudo que Ele tem feito na nossa vida. E vamos lá, então, aprender mais um pouquinho. Eu estava meditando na palavra para ver o que iria ser trazido nesta noite. E o Senhor falou forte ao meu coração sobre algo que a gente muitas vezes deixa passar desapercebido. E eu quero estar falando aqui com os irmãos. Eu fiz umas anotações no celular. Há pessoas que dizem que é errado, mas eu não acho. Há pessoas que falam que, mas no celular é uma maneira de a gente ensinar melhor a palavra, de estar marcando, para a gente não esquecer algo e passar tudo que é para ser passado. A gente lê a palavra, não que a gente colocou no celular, mas não leu a palavra. A gente lê a palavra, medita, vai fazendo as anotações. Então, é dessa forma. Muitas das vezes eu nem uso o celular, eu leio a palavra e ministro a palavra, mas assim Deus vai conduzindo. Amém? 8 formas, essa é a introdução, tá? De saber se o seu pastor está saudável.
Olha, não é no músculo e no corpinho, não. Também, tá? Também, né? A gente tem que estar saudável no corpo. Mas é para saber se o seu pastor está saudável no cuidar das ovelhas. Primeiro, seu pastor tira férias. E durante as férias, normalmente, não retorna suas ligações. Tá certo? Não? Ele tirou férias. Aí, você precisa dele e liga para ele. Ele não retorna. Tá errado. Tá errado. Mesmo ele saindo de férias, ele é o líder espiritual da igreja. Ele pode ter deixado um diácono, alguém tomando conta do rebanho. Mas se um irmão precisar ligar para ele não atender, ele não está sendo um pastor ideal, um pastor correto. Vamos supor que ele está lá viajando. Aí você, todas as vezes, vamos falar de uma forma bem drástica. Falece alguém na sua família. Você precisa dele. Ele não retorna a sua ligação. Aí quando ele volta de viagem, nossa, mas por que você não ligou? Onde estava seu celular? Né? Eu sou de uma forma assim que o meu celular fica ligado 24 horas. Pipi, deu uma pitada lá, eu já venho olhar o que é. Se for de importância extrema, eu olho, respondo, vejo. Beleza. Se é uma coisa que, né, alguma coisa que mandaram lá, eu deixo passar. Se ligar 2 horas da manhã, eu atendo o celular. 3 horas da manhã, eu atendo. Não importa a hora. Ligação, tocou o celular, até aquelas ligações da Claro, a gente enjoa de atender, mas a gente desliga, né? Enfim. Então, se o seu pastor está saindo para viajar, é errado? Não. É errado ele tirar férias? Não. Mas o errado é ele não atender a sua ligação. Principalmente sabendo que é sua ovelha. Você precisar dele, muitas das vezes, por um auxílio, e ele não te responder. Né? Então, vai anotando aí e vai vendo. Seu pastor se preocupa mais com a família dele do que com a sua. Tá certo ou tá errado? Essa é difícil, né? Tá certo? O meu primeiro ministério é a minha família. Se eu não cuidar da minha família, quem vai cuidar? E eu já ouvi pastor falar, não, minha família Deus cuida, eu estou cuidando da minha... Não, tá errado. Tá errado. Né? E depois que eu for entrar na palavra ali, vocês vão ver que realmente a palavra de Deus fala isso. Não é eu que estou falando. Está aqui nas escrituras. A gente vai ler depois. Então, se o seu pastor se preocupa mais com a família dele do que com a sua, ele está certo. Não que ele não tenha que se preocupar com a família da sua ovelha. Da ovelha que o Senhor colocou na mão dele para ele cuidar. Então, ele se preocupa primeiro com a família dele. Mas ele também tem que se preocupar com a família do seu próximo. Amém? 3. Seu pastor é livre da acusação do diabo de seus aplausos? E aí? Preste bem atenção. Seu pastor é livre da acusação do diabo de seus aplausos? Sim e não. Por quê? Se o seu pastor ele não peca, vamos dizer assim, em extremo, tá? Ele leva uma vida no altar do Senhor, o diabo não tem com o que acusar ele. E não tem o que aplaudir. Mas muitas das vezes, o pastor é falho. O pastor é falho. E muitas das vezes o diabo, por alguma coisa, ele acusa e aplaude. Olha lá, tá vendo? Ó? Não adiantou nada você falar, e estão fazendo. Né? Então isso é uma dupla. O 4. Seu pastor não lidera um fã-clube, mas um rebanho de pecadores, dentre os quais ele se julga o pior.
Isso eu já falei aqui. Isso eu já falei aqui. Eu sou o primeiro, né? E eu não quero que ninguém me aplauda. Não estou aqui por causa de um fã-clube. Às vezes os irmãos ficam até bravos com as palavras que é ministrado, né? Porque muitas das vezes nunca vem uma palavra de... Não que não venha uma palavra de conforto, vem. Mas a maioria das vezes é o quê? É repreensão. Mas por quê? O pai repreende o filho que ama, né? Então a gente tem que entender essas coisas. 5. Seu pastor não é onisciente. Ele não tem todas as respostas que você precisa na hora que você quer. O pastor que responde tudo na hora que você quer ali, você falou, ele tá errado. Primeiro que muitas das vezes ele teria que parar, orar, analisar, para depois te dar uma resposta. Muitas das vezes ele dá uma resposta para você que não era adequada e acaba perdendo a ovelha, muitas das vezes até prejudicando a ovelha, né? Então o pastor, ele, muitas das vezes, se você pergunta algo, nem sempre ele vai responder no ato para você. Ele vai falar, irmão, vamos orar? Eu aprendi muito isso com a pastora Bel e com o Campos. Você conversa com eles, eles são sábios. Eles falam, vamos orar. Depois a gente conversa. Ou, ó, Deus já me trouxe uma luz aqui. É assim, 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 sabe? Né? O seu pastor não é onipresente e onipotente. Quase nunca ele estará nos lugares que você precisa para fazer o que você deseja. Seu pastor não é um super-herói para estar ali a hora que você quer. Mas a hora que você precisa, ele está. Aí sim. Né? Vou dar uma acelerada aqui, tá? 7. O seu pastor se parece mais com gente do que com anjo. Quem que é anjo? Se eu fosse anjo, eu não estava aqui. Se tivesse algum pastor anjo, o pastor estava lá no céu, com Deus. Glorificando e exaltando o nome de Jesus e de Deus lá em cima. Mas então não tem nenhum pastor anjo. Tem nenhum anjo aqui na terra. E muitos se dizem, né? Porque eu sou. Eu oro de madrugada, eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo. Você pode fazer tudo, mas você não é santo. Santo é só um. Ajude seu pastor. Não faça da sua carência a maior pedra de tropeço na vida dele. Então, às vezes você coloca algo por causa da sua vida, o que aconteceu com você, uma pedra de tropeço na vida dele. Ah, porque o pastor não me ajudou, porque o pastor não fez isso, porque o pastor não fez aquilo. E não é assim que funciona. Agora, o final. Há pastores que precisam urgentemente se despir da pesada armadura que a igreja colocou sobre ele. Muitas vezes a igreja fala, não, mas o pastor não pode ficar doente, o pastor não pode fazer isso, o pastor não pode fazer aquilo, o pastor não pode fazer aquilo outro, o pastor não pode fazer aquilo outro. E colocam um peso sobre as costas dos pastores. Muitos pastores estão adoecendo por causa disso. O peso que eles recebem e não ter discernimento e não saber lidar com a situação. Muitas das vezes ele foi ungido a pastor, mas não era a hora. Não era a hora de ser ungido. Porque não soube lidar com o peso do pastorado. Amém? Então vamos lá para a palavra do Senhor. Agora você vai ver que tudo que eu falei aqui, como tem realmente sentido. Por quê que eu falo isso? Se o pastor não governa
ou o homem, o varão, não governa bem a sua casa, como que ele pode governar uma igreja? Abra aí em 1 Timóteo. 1 Timóteo, primeiro, o capítulo 4, capítulo 3, verso 4 e 5. 1 Timóteo, capítulo 3. Todos acharam? Amém? O que diz aí? Que governe bem sua própria casa e tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então tá aí, o que eu falei é mentira? Não. E no mesmo 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que um infiel. Olha. Só que aí as pessoas também confundem uma coisa nesse trechinho aí. Eu sou casado. Quem é minha família? Minha esposa, Rosana, e o meu filho, Nicolas. Só. Essa é minha família. Essa é minha família hoje. Porque o meu filho ele já tem a família dele, que é o Eric. Ele já constituiu a família dele. Então ele é considerado um parentesco meu. A minha filha Mirra também. Ela já está constituída com a sua família. Ela, o esposo e as duas filhas. Então a minha família é o quê? É eu, minha esposa e meu filho. Aí as pessoas falam, nossa, mas o seu pai, que você não faz isso pro seu pai. Primeiro a minha família. Depois que eu casei, o meu pai também, ele já vira, meu pai e minha mãe já vira também um parentesco. E tem gente que não entende isso. Não, primeiro é a minha mãe. Eu vou lá na casa da minha mãe porque minha mãe está precisando, você que se vira com o seu almoço. A esposa fala para o marido, tá certo? Errado. A família dela é aqui, tudo bem. É uma extrema urgência, precisa. Esposo, estou indo lá porque assim é sensado, vai. Você está indo na bênção. Se você vai também sem autorização do marido, você está indo, né, a Deus dará, né? Vamos dizer assim. Família é meu primeiro ministério. Foi o que eu falei ali. A minha família é o meu primeiro ministério. A família é a primeira instituição criada por Deus. E por isso, o nosso primeiro ministério, pelo qual devemos amorosamente zelar. A família é tão importante que o apóstolo Paulo classifica de pior que o infiel, quem dela não cuida. Isso aí está em 1 Timóteo 5,8. Né? Então não é o Beto que está falando, é a palavra de Deus. Precisamos governar primeiro a nossa família. A sua família está toda lá destrochada. Né? Está uma bagunça. Você quer cuidar do que na igreja? Você quer apacentar o quê? Você quer que Deus coloque ovelha para você cuidar? Se você fosse tivesse um sítio, se tivesse várias cabeças de gado, não estou querendo comparar as ovelhas com boi, tá? É só uma. Mas você tem lá, várias ovelhas. Você não conhece o cara, você não sabe quem é, você não sabe se ele cuida bem, você vai deixar suas ovelhas na mão dele? E tem gente se consagrando pastor e assumindo ministérios de qualquer forma, não sabendo cuidar. Muitas das vezes a igreja já está cheia, a igreja fica vazia.
Glória a Deus. A palavra de Deus diz: se alguém não cuida da sua família, não se encontra preparado para liderar a igreja de Cristo. Que governe bem a sua própria casa, diz aí em 1 Timóteo, como a gente já leu. Não vou ler de novo, senão a gente vai passar um pouquinho aí. Se eu não conseguir falar tudo hoje, eu deixo para o próximo domingo, aí a gente termina. Mas eu creio que vai dar tempo. Há uma hierarquia muito clara para que a mordomia com a família seja plenamente atendida. O cristão precisa ter as prioridades corretas da vida. Normalmente, há muitos crentes e até mesmo pastores que priorizam a seguinte ordem: Deus, igreja local, seu cônjuge e filhos. Tá certo? Como que seria essa ordem? Deus, sua própria vida, né? Sua própria vida. Tá? Então, primeiramente, tenho que priorizar Deus, depois a minha própria vida. Se eu não me priorizar também, como que eu vou orar, como que eu vou buscar para poder estar preparado para cuidar? Então, Deus, a minha própria vida, seu cônjuge, seus filhos e a igreja local. Tem gente que vai assistir a live e vai falar que está errado. Você quer achar assim? Está na palavra. Então, você não lê a palavra direito. Então, você não tem discernimento da palavra. Porque está escrito aqui claramente. Não tem como falar, mas eu não entendi. Entendeu sim? Você que está fazendo errado. Precisamos primeiro conquistar a nossa família. Não estou falando de sogro, sogra, sobrinho. A minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha casa serve. Aí os meus filhos também, que já têm a casa deles, também estão servindo. Aí minha sogra, enfim, aí vai. Né? Mas primeiro a gente precisa conquistar a nossa família. Se eu moro com meu pai e minha mãe, eu tenho que conquistar primeiro meu pai, minha mãe, meus irmãos. Mas como eu não moro mais com eles, eu tenho que conquistar quem? Primeiro minha esposa e meu filho. Ou vice-versa, o meu filho me conquistar e aí por diante. Depende de qual a ordem de quem está seguindo a Cristo primeiro. Né? Por exemplo, ele está seguindo a Cristo primeiro. O correto é ele buscar para que nós também seguimos a Cristo. Amém? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior que um infiel. É muito triste quando o obreiro encontra-se empenhado em ganhar outras famílias para Cristo, mas perde sua própria casa por falta de atenção, zelo e amor. Vamos lá, vamos lá. Muitos obreiros, por falta de orientação, acabam dedicando-se excessivamente ao ministério eclesiástico, em detrimento da família. O resultado é que a esposa e os filhos deixam de receber atenção e carinho. É bom dedicar-se à obra de Deus. A família, porém, não pode ser esquecida, pois ela é o primeiro rebanho do pastor. Está em 1 Timóteo 3, 1 e 7. Também no 5 e o 8. E em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32 e 34. Muita gente tem errado ao pensar que a igreja ou o ministério vem logo depois de Deus. Na verdade, a família vem em segundo lugar. Aí, aqui eu estava vendo um testemunho que o rapaz, eu peguei essa brecha aqui, e o cara diz assim: conheci quando ainda era um adolescente, uma senhora do interior de São Paulo, e disse que Deus a chamou para uma missão, e desapareceu da casa por mais de um mês. Quando os irmãos da congregação perceberam o que estava acontecendo,
tiveram de cuidar dos filhos dessa mulher, que não tinha nem o que comer e nem vestir. O marido estava furioso, porque roupas chegaram a apodrecer no tanque, e enquanto a família aguardava, ansiosa, o término da missão. Isto é um absurdo. Uma mulher destas, ainda que se intitule missionária, não conhece a Bíblia. O que você acha? Aí, quer dizer, é missionário, aí põe tudo peso em Deus, né? Põe tudo peso para Deus. Porque aí o povo vai falar, nossa, você acha que Deus mandou a mulher ir lá e largar a família dela? Deus não mandou, não. Você foi porque você quis. Mentira. Que tem missionárias que quando vai fazer a obra, o esposo vai do lado. Ou vice-versa. Não existe pastor fazer a obra lá em Minas Gerais, ficar um mês lá e a esposa aqui. Não existe isso. Não existe. O filho pode ficar aos cuidados de um tio, de uma tia, aos cuidados da avó. Mas a esposa aí, deixar o esposo também, não. Tá errado. Tá errado. Amém? Vamos lá. Precisamos restaurar primeiro o altar da nossa família. A Bíblia relata a importância de se manter em comunhão vertical com Deus e horizontal com o próximo. Não é possível manter a comunhão com Deus se não tivermos comunhão com o nosso próximo. Se estás, portanto, a fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a sua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Não adianta querer estar bem com Deus se a nossa família temos diferenças não resolvidas. Não tente oferecer nenhuma oferta a Deus enquanto estiver em espírito de inimizade contra qualquer pessoa. Isto inclui membros da nossa família. Enquanto as intrigas, inimizades, mágoas, raiva, ódio, espírito de vingança estiver no nosso coração, Deus não aceitará nenhum ato de adoração. É preciso restaurar primeiro o altar da nossa família. Procure reconciliar-te com teu pai, com tua mãe, com teu irmão, com teu sobrinho, com teu tio, enfim. Quando ocorrer a reconciliação, Deus te aceitará. Ah, mas você não tem muito, não é muito legal lá com o seu irmão. Eu já tentei. Tentei várias vezes, mas tem alguma coisa que a minha parte eu fiz. A minha parte eu fiz. Tudo bem com meu pai, tudo bem com a minha mãe. Mas, enfim, se as pessoas não querem a reconciliação, não é por minha causa. Então, eu estou livre disso. Né? Tá certo? Isso é só para dar um esclarecimento. Família é meu maior patrimônio. Compreendendo o significado de patrimônio. O que significa? A palavra patrimônio, do latim, patrimonium, é uma junção da palavra pater, pai, e monium, recebido. Portanto, na sua origem, tem a ideia de herança, ou seja, tudo aquilo que é deixado pela figura do pai é transmitida para seus filhos. No geral, patrimônio pode ser entendido como algo de valor, objeto precioso, herança, riqueza, diamante lapidado e joia rara. A família, portanto, nosso maior patrimônio, nossa maior riqueza, é através dela que temos nosso porto seguro, que temos nosso ponto de apoio para tudo o que enfrentamos diariamente na nossa vida. Né? Então, o que é mais valioso não é uma taça de cristal, um relógio Rolex de ouro, um carro, uma casa. Nosso maior patrimônio é a família. Glória a Deus. Estão entendendo?
Como guardar bem o tesouro incomparável. Quando você tem muitos bens, você guarda onde? Num banco, no cofre. Lá tem a escolta armada, entre aspas, está bem protegido, né? Então, como que você faz para guardar bem o tesouro incomparável? A nossa família é um tesouro dado por Deus, como já vimos em outras lições. Ela sofre constantes ataques, por isso precisa estar protegida. Marido deve cuidar da sua esposa e dos filhos. Da mesma forma, esposa também deve proceder em relação ao marido e a filhos. Assim como devemos estar em oração e vigilância, guardando o nosso tesouro chamado salvação, e não sermos negligentes e infiéis, para não sermos privados da glória eterna. Da mesma forma, devemos guardar nosso outro tesouro chamado família. Então, um dos tesouros nossos é a nossa salvação e a nossa família. Isso aí a gente deve guardar bem. Satanás tem mobilizado os sistemas desse mundo para desestruturar a vida familiar. Não podemos nos esquecer que estamos lutando contra principados e potestades. Efésios capítulo 6, 12. Se desejarmos uma vida familiar vitoriosa, precisamos viver em total dependência do Senhor. Carecemos da armadura de Deus para que possamos enfrentar as lutas e desafios do nosso tempo. O profeta Miqueias profetizou como estariam as famílias nos últimos dias. Quem lê a palavra já sabe do que eu estou falando. Diz assim: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da própria casa. Está lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 6. Essa profecia foi confirmada pelo apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que dos amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 5. O que faz um filho desprezar seu pai, a filha se levantar contra a mãe, a nora se levantar contra a sogra, o tio se levantar contra o sobrinho, o sogro se levanta contra o genro? A Bíblia é clara. Nossa luta não é contra o sangue e a carne. Efésios 6,12. Ou seja, contra nossos familiares, mas contra nosso inimigo espiritual. Esse inimigo espiritual é o ladrão ao qual Jesus se referenciava em João 10. No contexto fica claro que Jesus se referia aos maus pastores, falsos mestres. Todavia, esse inimigo espiritual age como um ladrão, o mau pastor que não entra pela porta no aprisco para tentar roubar, matar e destruir as ovelhas, assim ele também procede em relação às famílias. A indispensável solidez do patrimônio. O padrão bíblico para o casamento envolve monogamia, heterossexualidade e a indissolubilidade. A família é um patrimônio para sempre. Não se desfaz, não se divide. Deve possuir solidez, durabilidade. Foi o Criador quem planejou o matrimônio. Uma união indissolúvel é permanente. Gênesis 2, 24.
Uma vez que o pecado e o sistema do mundo tenha ruído o princípio do casamento, separando a família através do divórcio, é possível que uma família cristã tenha solidez, ou seja, esteja solidificada e resistente às adversidades, ataques do inimigo no dia a dia? Isso acontece quando cada membro da família obedece a Deus, aos ensinos da Bíblia Sagrada, se propõe a cumprir seu dever, age com humildade, esteja pronto para perdoar. A consciência de proteger a família. Glória a Deus. Em 1 Timóteo capítulo 1, 19, diz assim: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. É impossível salvar o ministério e a família se não houver boa consciência. Uma boa consciência é aquela que está bem informada sobre o que é certo e onde seus ditames, suas regras, doutrinas são seguidos honestamente. O cristão pode destruir sua fé por não manter uma boa consciência, saindo dos ensinos bíblicos. Assim também se dá na destruição da família. Todavia, se escolher seguir o certo, que é seguir as orientações bíblicas, será fácil salvá-la. A inversão de valores e de prioridades acarreta uma infinidade de problemas na família e no ministério. Então, eles estão tentando colocar uma inversão ali de papéis, de hierarquia, para confundir, e as pessoas estão acreditando nisso. Isso está destruindo família. Você vê pastores aí, muitos, se separando da esposa, às vezes esposas traindo maridos, né? Pessoas que estão no altar, por causa dessa inversão. Igual eu falei, o cara vai viajar, fica um mês fora sem a esposa. O cara aguenta? O que o diabo vai fazer? Vai jogar. Ele está lá no hotel. Ah, mas ninguém vai saber, né? Instruções bíblicas para preservar a família. A Bíblia contém muitas instruções bíblicas para preservar a família. E essas instruções são direcionadas para cada membro da família: pai, mãe e filhos. Não fica ninguém de fora. Cada um deve obedecer às instruções dadas por Deus, para que a família seja bem-sucedida e preservada, sem ser repetitivo. As instruções mencionadas aqui, e mais algumas, sem querer esgotar o assunto, tá? Para o homem, o marido, você honra o seu cônjuge? Há maridos que se envergonham de suas esposas. O profeta Malaquias advertiu o povo de Deus para que ninguém fosse desleal para com a mulher da sua mocidade. Envelhecer junto à mulher amada é um privilégio. O marido deve assumir seu papel. Muitos maridos e pais acham que basta gerarem filhos e tão somente marcarem sua presença em casa. Entretanto, se ele não cumpre seu papel como referencial para seus filhos do sexo masculino, bem como na liderança em geral da família, é como se estivesse ausente, de maneira a não imprimir nos filhos um padrão de formação e comportamento social ideal. E se este homem é um cristão, está desqualificado para exercer qualquer função na casa de Deus. É forte, né, queridos? O negócio está pegando aqui para cima hoje. Né? E está lá em 1 Timóteo 3, 4, 12. Agora vamos lá, pegar um pouquinho no pé da mulher. Para a esposa, mulher. Há mulheres que, com o passar do tempo,
deixam de se interessar e honrar seus maridos. A Bíblia, porém, recomenda a esposa a se reverenciar o marido. Efésios capítulo 5, 33. Os muitos afazeres levam algumas mulheres a se esquecerem do seu papel junto ao marido. Honre seu cônjuge, dando-lhe o apreço e o respeito necessário. Muitas famílias estão arruinadas por causa da má administração, desleixo ou preguiça das mulheres. É papel da mulher ser prudente e diligente nas questões do lar. As ocupações da mulher na igreja não devem sacrificar os deveres. Do contrário, ao invés de edificar a sua casa, ela a destrói. Novamente, como colocamos que não é proveniente do Pai Celestial um cristão trabalhar tanto que prejudique a família. A prioridade da mulher casada é cuidar dos seus encargos familiares e agradar seu marido. Quando casou, ela era um mar de rosa, né? Era ali todo dia, e amorzinho aqui, beijava ali, beijava lá. E depois de um tempo, as mulheres acabam esquecendo isso. Que isso para o marido vamos dizer, como que eu posso falar? É incentivar ele, dar moral para ele. Ele chega do trabalho, a mulher está lá toda desleixada, não dá uma atenção para o marido. Né? A mulher tem que dar atenção para o marido. O marido que não gosta de chegar em casa, abrir a porta, a esposa, bem, tudo bem? Dá um abraço, dá um beijo, recebe ele bem. Mas isso serve para os dois. Isso serve para os dois. Estou falando assim, a mulher, mas isso serve para os dois. Às vezes a sua mulher chega, você está lá no sofá com o celular, não dá nem atenção para ela. Né? Então isso serve para os dois, tá? Isso aí está em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 34, tá? Agora vamos lá, para os pais. Na mordomia da família, alguns cuidados devem ser tomados, a fim de que os filhos sejam criados na doutrina, a demonstração do Senhor. Efésios 6, 4. Os pais devem realizar o culto doméstico. Além de zelo espiritual, os pais devem ser exemplos de amor conjugal, paternal e maternal. Educar os filhos não é uma tarefa fácil. Deus, porém, confiou-nos essa tarefa e dela não podemos fugir. Infelizmente, muitos pais estão terceirizando a educação dos filhos. E isso tem enfraquecido a família cristã. Ainda que contemos com a ajuda da igreja, a responsabilidade de educar é dos pais. A ausência dos pais prejudica a criação dos filhos. Sem a presença dos pais, as crianças ficam desorientadas. Muitas vezes elas convivem com pessoas que não têm a menor capacitação para educá-las. Por outro lado, algumas crianças ficam o dia todo em frente à babá eletrônica, à internet. Ali são educadas pelos heróis artificiais. As figuras do pai e da mãe presentes estão cada vez mais escassas. Tal ausência é sentida quando nossos filhos entram na adolescência, uma fase de novidades e mudanças bruscas. O pai e a mãe ele tem que estar sempre presente. Tem que estar sempre ali. Todas as vezes está pegando no pé do filho, mas está ali. Né? Está falando, não faz assim, faz certo. Não é assim que faz. Não é assim que faz. Mas está ali presente. Quando o filho precisa, ele vem, conversa. Igual o pastor ministrou ontem lá, que quando o filho precisa falar algo, ele vem, em vez de a gente saber, com consciência, falar com ele, muitos já começam a bater, grita. Aí acontece algo mais grave. Você acha que ele vai vir e vai contar? Ele falou, olha, por causa da nota 5 que eu tirei na escola, bateram em mim. Agora imagine se eu falar que eu fiquei com a menina lá. Ou se eu fiz tal coisa, ou isso e aquilo.
Não é verdade? A gente tem que saber discernir as coisas. O filho veio, errou? Senta aí, ó. Você errou. Não é certo isso. Então faz assim, 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 sabe? Né? E assim por diante. Para os filhos. O dever essencial dos filhos é obedecer os pais no Senhor. Não à moda dos pais, mas segundo o ensino nas Escrituras. Em Efésios 6, 23, ele dá uma explicação aí também. E Colossenses capítulo 3, versículo 20. Obedecer não é uma opção dos filhos. Você não tem essa opção de obedecer ou não. É uma ordem de Deus. Muitos filhos hoje sofrem, inclusive de maneira misteriosa e inexplicável, por ter quebrado esse preceito divino. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. A má sementeira da desobediência e rebeldia dos filhos trará logo mais a sua colheita de males. Gálatas 6, 7. Para o casal, marido e esposa, estamos terminando, tá? Você aprecia seu cônjuge? Você aprecia a sua esposa? Você aprecia o seu marido? Ter apreço significa vê-lo como algo valioso. A palavra de Deus nos diz: onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Lucas 12, 34. Se o seu cônjuge é o seu tesouro, ou seja, uma joia que você protege e zela com carinho e respeito, o adultério não terá vez na sua vida. Há esposas e maridos que cuidam bem da casa, do carro, da conta bancária, da igreja, mas não têm cuidado nem interesse pelo seu cônjuge. Valorize-o, alegre-se juntos no Senhor. Não busque jamais beber água de outra cisterna. Provérbios 5, 1 ao 23. Cuidar da família é um privilégio para cada um de nós. Em Lucas 12, 42 ao 48, diz assim: E disse o Senhor: O qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier achar, fazendo assim. Em verdade vos digo, que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarde em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Deus nos privilegiou e confiou a mordomia dos bens materiais e espirituais. Por isso, sejamos vigilantes e zelosos, porque em breve Ele nos chamará para prestar contas de tudo quanto recebemos. Deus nos deu corpo, dimensão material e espiritual, alma e espírito, igreja local, família, tempo, trabalho, recursos financeiros, entre outros. A mordomia na Bíblia refere-se à administração dos bens materiais e espirituais que Deus nos deu. Portanto, como anda a mordomia da família? Ou seja, como anda o nosso cuidado com a nossa família? Você tem sido um mordomo fiel e prudente no trato com a sua família?
Ou tem sido negligente, espancador, beberrão, infiel, imprudente? Jesus vai voltar e vai requerer isso de nós, a nossa família. Além disso, requer-se dos despenseiros mordomos, que cada um se ache fiel. 1 Coríntios 4, 2. É esperado que todos os mordomos sejam fiéis ao Senhor, a quem serve, a quem confiou seus bens, para que deles cuide, zele e conduza tudo em ordem. A Ezequias Deus confiou o reino de Judá, e chegou o dia em que Deus requereu essa nação dele, pedindo para ele colocar em ordem, resolvendo as pendências. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Então, Deus, tudo que nós temos, tudo, desde carro, roupa, sapato, filho, esposa, tudo isso foi Ele quem nos deu. Mas você tem que cuidar bem do seu carro? Tem. Como que o Senhor ele vai te dar algo melhor se nem daquele velhinho você cuida? Não é verdade? Como que Deus vai falar, não, olha, ele está merecendo. Ele não vai dar, tá bom? Deixa eu falar já, deixa eu ser bem claro, ele não vai dar um carro para você assim cair do céu. Eu lembro, quando eu era bem jovem, uns irmãos, eles costumavam falar, né, nas igrejas. Ah, foi Deus que me deu, caiu do céu. Aí eu lembro até hoje que um irmão ainda fez uma sátira ali, né? Caiu do céu mesmo, porque tá um bagaço. Né? Isso é só para descontrair, né? Mas, né? Como que o Senhor vai nos dar um carro melhor se a gente não cuida nem do nosso velhinho? O Senhor vai dar uma possibilidade de você conquistar um outro carro. Não é que vai assim, puf, aparecer um carro novo na sua garagem. Se fosse assim, né? Os profetas do passado, eles teriam muita coisa, né? Porque cuidavam bem das coisas de Deus, né? Sua família está em ordem? Tem pendências? Em relação à mordomia da sua família? Você tem sido fiel e prudente? Então que essa palavra seja um ensino para todos nós, para que possamos cuidar bem e na ordem certa, para não, mas eu sou pastor, eu tenho que cuidar da igreja, minha família Deus cuida, não, está errado, está errado, né? Então vamos fazer o certo. Mas, Beto, eu tenho dúvida, como que eu faço para fazer tudo correto? Manual de instrução, ó. Tá aqui. 66 livros. Tá aí. É só ler. Aí não tem como errar. Muitas vezes a gente erra ainda, mesmo lendo a gente erra porque a gente não soube fazer o correto. Mas esse é o manual que a gente precisa seguir. Então, espero que tenham entendido a palavra, né? E que tenham gostado. Isso aqui foi mais vamos dizer, um ensino, né? Que eu acho que muitas igrejas deveriam fazer uns tipos de ensino dessa forma. Que tem obreiros que não sabem nem por que é obreiro. Igual eu falei da mulher que achou que era uma coisa, que ela podia sumir, que Deus falou. Toma cuidado também com o que os outros vêm falar para você. Deus mandou falar. Toma cuidado. Toma cuidado. Mas Deus não fala? Fala. Só lê. Só lê. Deus fala.
E como que você fala com Deus? Através da oração. Você fala e ele responde. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração, quero fazer uma oração. Logo em seguida vou estar passando para a evangelista Rosana. Espero que todos tenham gostado, aprendido, que isso é um aprendizado para mim. Toda vez que a gente prega, a gente aprende coisa nova. Que Deus nos ensina. Amém? Pai querido, Pai amado, entro na tua presença agora neste momento, te agradecendo, Pai, primeiramente por essa palavra de ensino, Pai querido, por ter nos dado a direção correta de como seguirmos, Pai, com a nossa família, com a igreja, com os nossos irmãos, com os nossos entes queridos, que possamos, Pai, aprender tudo que o Senhor nos falou, sem atropelar as coisas, Pai, e colocar tudo corretamente, Pai. Se precisamos, Senhor, pedir perdão, que possamos pedir perdão. Se precisamos, Senhor, reconciliar com um familiar, que possamos ir, Senhor, e reconciliar, Pai. Pai querido, nos dá a orientação que precisamos, Senhor. Nos dando assim, Senhor, uma vida saudável na sua presença, Pai. Muito obrigado, Pai querido. Eu te louvo e te agradeço por esses ensinamentos que o Senhor tem trazido para mim passar para o povo, Pai. Então, Senhor, toda honra e toda glória é para o Senhor, Pai. Porque eu não sou nada sem a tua presença, Pai. Eu não sou ninguém. Mas graças a ti, estou seguindo um caminho, estou percorrendo um caminho para que me leve à salvação. E assim, induzindo os irmãos a também buscar a salvação. Então, Pai, muito obrigado por tudo e por todos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, queridos? Aplauda o Senhor. Quero voltar para a evangelista Rosana. Glória a Deus. Palavra, hein? Que ensinamento. Como é bom a gente poder ouvir a voz de Deus, né? Quem quer que eu volte, hein? Vamos orar? Amém, queridos? Bom, não tem nada a acrescentar, né? Um ensino muito abençoado da parte do Senhor para nós. A gente, muitas das vezes, a gente fala, nossa, né? Mas tem alguns que nem casados são. Mas a instrução é para toda a igreja. É para toda a igreja, né? Porque nós, muitas das vezes, não somos casados, né? Mas nós temos a nossa família, né? Independente da condição em que estamos, temos a nossa família, né? Temos a nossa parentela. Então, é um ensinamento que vem para nos tornar mais parecidos com Cristo, né? Para nós sermos mais parecidos com Cristo, né? No nosso dia a dia. Vai, glória a Deus. Amém? Bom, vamos para o dízimos e ofertas? Você que trouxe o seu melhor, pegue na sua mão. A gente costuma dizer que Deus ele não precisa do nosso dinheiro, mas a obra do Senhor precisa, né? Eu estava hoje em casa conversando com o Beto sobre essa questão dos dízimos, né? Que tem pessoas que dizem que hoje em dia não é necessário as pessoas serem dizimistas. Que isso era só no Antigo Testamento, que era cobrado, né? Que tinha que devolver. Mas Jesus não deixou escrito que não era para a gente seguir esse mandamento do Senhor, né? Esse ensinamento do Senhor. Porque se nós não tivermos os recursos, como que nós teremos uma igreja? Se nós não tivermos o recurso, como que nós vamos pagar a água, a luz, né? Aquilo que é devido? A palavra do Senhor, ela vai dizer, né? Quando Jesus ali, quando chegam para ele e falam, nós vamos pagar tributo, né? É lícito a gente pagar tributo? E Jesus fala, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, assim, nós estamos em uma sociedade. Então, nós necessitamos, como a palavra de Deus diz, honrar aqueles
que governam, né, as leis que regem esta terra. Então, nós precisamos dos dízimos e das ofertas, né, para que a casa do Senhor permaneça, né, com tudo certinho, com tudo pago, com tudo em dia, para que o nome do Senhor não seja envergonhado, né? Então, para você que tinha dúvida quanto à questão do dízimo, seja fiel, né? É óbvio que a igreja tem que ser transparente com os seus fiéis, né? Com seus membros. A igreja precisa dessa transparência, né? Aonde que tem sido investido o seu dízimo e a sua oferta, né? Tem que ter essa transparência com os seus, né? E louvado seja Deus que aqui os recursos que entram é para a obra do Senhor, é para o auxílio dos irmãos, né? Graças a Deus por isso, nós entendemos esse princípio da palavra de Deus, né? O dízimo é para suprir a obra, mas também para o auxílio dos irmãos que estão necessitados, que precisam, né? De um auxílio aí num aluguel, num auxílio numa força, numa água, numa cesta básica, né? Um remédio, um auxílio para um médico. Então, o dízimo é uma oferta para isso, né? Para suprir o corpo de Cristo, né? Então, que nós possamos fazer isso com alegria, como a palavra nos orienta. Não é por obrigação, não é por constrangimento, mas com alegria, né? Tendo um coração grato a Deus. Você tem recebido de Deus? Então, por que a gente não vai devolver? E o Senhor é tão bom que a gente não devolve tudo, a gente devolve 10% daquilo que nós recebemos. Para muitos não é nada. Para muitos não é nada. E a palavra de Deus vai dizer que quando a gente é fiel no pouco, Deus nos coloca no muito. Não que a gente vai dar o pouco esperando muito, né? Mas assim, Deus tem sido bom, Deus tem sido maravilhoso para conosco. Então, é com gratidão que a gente devolve, é com alegria que a gente devolve. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por esse tempo, Jesus querido, na Tua presença e por estarmos neste momento, Jesus querido, com alegria aqui, Senhor, trazendo a Ti a nossa fidelidade, Pai. Eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã que pode contribuir. Aqueles que não podem, que o Senhor abençoe da mesma maneira, que o Senhor venha abrir portas, que o Senhor venha preparar, que não falte o pão de cada dia sobre a vida do teu filho e da tua filha, que o Senhor venha prosperar a obra das mãos dos meus irmãos e as nossas também, que o Senhor, Jesus querido, não deixe faltar nada para esta casa e para a casa dos teus filhos, Senhor. Que o Senhor continue sendo fiel a nós, como o Senhor tem sido, Senhor, em todo o tempo, e que nós possamos assim também ser fiéis ao Senhor, como o Senhor tem sido fiel a nós. Que assim seja, nós oramos e graças damos a Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Você que tem, saia do seu lugar, venha até a frente e deposite aqui no gasofilácio o seu melhor. Amém? E Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, graças a Deus por esta noite, graças a Deus por tudo que vivemos aqui, né? Se o Senhor Jesus voltar, estamos aqui no aguardo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus breve vem. É por isso que nós estamos aguardando, né? Para isso que nós estamos vivendo aqui, aguardando a vinda de Cristo. E isso está muito perto de acontecer. Então, que nós não venhamos esmurecer a nossa fé, que possamos aprender dia após dia com o nosso Senhor e com essa fé firme e inabalável no nosso Senhor, que Ele breve vem. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa noite? Pai, te louvamos por essa noite especial que o Senhor preparou para nós. Obrigado, Jesus querido, pelo ensinamento, pelos louvores, por tudo, Jesus querido, que o Senhor preparou para nós. Obrigado pela tua presença, pela presença do teu Espírito Santo, que nunca nos deixa só, que está conosco em todo tempo, momento, que tem sido, Senhor, a nossa habitação, nossa casa tem sido a habitação do Senhor, nosso templo tem sido, Jesus querido, a tua casa. E nós te louvamos por isso, Pai. Obrigada, Jesus querido, por fazer de nós a casa do Espírito Santo, por ele ser o nosso consolador, o nosso ajudador, o nosso melhor amigo, e por em todo o tempo cuidar de nós, nos orientar, nos instruir, nos ensinar, nos corrigir, Senhor, nos momentos que precisamos e, acima de todas as coisas, nos levar mais perto de Ti. Obrigada por tudo isso, Senhor. Te louvamos nesta noite por isso. E clamamos ao Senhor para que o Senhor nos despeça em paz desta casa, mas não da tua presença. Que nós possamos permanecer com o Senhor, Pai, mesmo após sairmos deste lugar. Que o Senhor esteja conosco e que nós estejamos contigo. Não apenas hoje, mas todos os dias dessa semana que se inicia, Pai. Que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, nos inspirando e nos ajudando também nas decisões que precisamos tomar. E em tudo que precisamos resolver, Senhor. Que nós possamos chegar em paz à nossa casa, cobertos e protegidos pelo Senhor em todo o percurso que vamos fazer. Assim oramos e graças damos ao Senhor em nome de Jesus. Amém
E graças a Deus. Receba a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas para sempre. A igreja diz: Amém. Está encerrado em nome de Jesus.